Olá pessoal, hoje vou falar do conto Seminário dos Ratos de Lígia Fagundes Telles, que também está na lista de leituras obrigatórias da Unicamp. E se você vai prestar Unicamp, já dá seu like e assista aos outros vídeos que eu já postei aqui no canal. E se você conhece alguém que vai prestar, compartilhe esse vídeo, faça esse favor a um amigo seu. O conto Seminário dos Ratos está nesse livro aqui de contos da Lígia Fagundes Telles, que tem o mesmo nome, Seminário dos Ratos, e ele é o último dos contos, mostrando então a importância que ele tem aqui para a literatura. Como o meu foco aqui é só no vestibular, vou tratar só do conto mesmo, mas há outros bastante interessantes no livro e eu sugiro que você os conheça. Essa edição é de 2009, feita pela Companhia das Letras, mas a primeira vez que a autora publicou esse conto foi em 1977, quando vivíamos uma ditadura militar, mas já um pouco arrefecida. Se você ainda não conhece o conto, ainda não leu e pensa em fazer isso antes de saber do conteúdo, é melhor você parar o vídeo agora e ir fazer isso, porque eu vou fazer um resumo dele até o final. Começando pelo título, Seminário dos Ratos, o que você acha? Serão ratinhos fazendo um seminário, uma reunião aí para debater uma ideia, resolver um problema? Ou são autoridades se reunindo para resolver um problema de infestação de ratos? Fica a dúvida, não é? O nome disso é ambiguidade, quando uma frase, uma expressão, um título tem duplo sentido. Ao longo do conto, nós vamos perceber que essa ambiguidade vai se estender pelos acontecimentos. E esse é até um aspecto que pode ser explorado pela Unicamp. Em seguida, nos deparamos com uma epígrafe, que estabelece aí um tipo de intertextualidade. Que século, meu Deus! Exclamaram os ratos e começaram a roer o edifício. É um trecho de um poema do Drummond chamado O Edifício Esplendor. Agora vamos falar do enredo. O conto começa com um diálogo entre dois homens, o chefe das relações públicas e o secretário do bem-estar público e privado. Notem que há essa ênfase não só no bem-estar público, também no privado. Outro detalhe interessante é que esses homens não têm nomes, eles são conhecidos apenas por seus cargos, ocupações profissionais, cargos hierárquicos, ou seja, eles ficam conhecidos apenas por seus papéis sociais. Obviamente, isso não é por acaso. Uma outra observação aí que causa até uma ironia: a pessoa sendo o secretário do bem-estar social, ele mesmo não se encontra nada bem devido a um problema de gota, que é um tipo de artrite que ele tem aí no pé. Esses dois estão reunidos em uma casa de campo para a realização do 7º Seminário dos Roedores, como eles chamam esse evento. Isso porque nesse lugar fictício existe uma infestação de ratos que já dura 7 anos. Chega a existir no lugar 100 ratos para cada habitante. Por meio do diálogo entre os dois é que nós, leitores, vamos conhecendo os acontecimentos. E eu te desafio a observar como esse conto caberia perfeitamente nos dias de hoje. O chefe vai dar a notícia ao secretário de que tudo já está organizado. Entre os convidados está o assessor da presidência da RATESP. Percebam como esse nome se compara a alguns órgãos públicos que existem em São Paulo, por exemplo, Sabesp, Alesp. E a título de curiosidade, a Lígia, a autora, é paulistana. Também está presente o diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas, que está ocupando o espaço cinzento. Classes conservadoras, armadas e desarmadas. Te lembra alguma coisa? Qualquer semelhança será mera coincidência? E o conto num todo tem um lado muito cômico. Por exemplo, nesse momento ocorre esse diálogo. Mas por que área cinzenta? Se referindo ao fato dessa pessoa ter sido colocada nesse lugar. E logo ele mesmo deduz, é a cor deles, ratos alexandrinos. Ao que o outro pergunta, de quem?
Dos conservadores? Não, dos ratos. Percebam que começa a haver um certo emaranhamento entre homens e ratos a partir de características que são evidenciadas ou outras que são deixadas implícitas. Também estão ali os americanos, representados pelo delegado de Massachusetts. O secretário não gosta nada dessa história. Olha como ele reage. Fui contra a indicação desse americano. Os ratos são nossos. As soluções têm que ser nossas. Por que botar todo mundo a par das nossas mazelas, das nossas deficiências? Devíamos só mostrar o lado positivo, não apenas da sociedade, mas da nossa família, de nós mesmos, acrescentou apontando para o pé em cima da almofada. Por que não apareci ainda? Por quê? Porque simplesmente não quero que me vejam indisposto, de pé inchado, mancando. Amanhã calço o sapato para a instalação, de bom grado faço esse sacrifício. O senhor, que é um candidato em potencial, desde cedo precisa ir aprendendo essas coisas, moço. Mostrar só o lado positivo, só o que pode nos enaltecer. Esconder nossos chinelos. E na sequência ele pergunta como o assunto está repercutindo na imprensa, que é uma grande preocupação para eles. Ao que o outro responde que há crítica sobre a escolha do lugar, pois eles deveriam estar no centro do problema e não isolados. Que se gastou demais para reformar o lugar onde está o evento, havia outros lugares disponíveis. E principalmente que já é o 7º seminário e o problema só se agrava. Fico pensando se em vez de infestação de ratos fosse uma pandemia. Mas depois de ouvir todas essas críticas, o secretário interpela: aposto que são da esquerda. Você vê que em ambos os momentos a imprensa é vista como inimiga. Quando contraria o poder, ela é da esquerda. Ou seria da direita se o poder estivesse na esquerda? Hoje você ouve falar de jornalistas sendo perseguidos, intimidados pela Lei de Segurança Nacional, por exemplo? Também na história percebemos que o assessor diz que marcou bem a cara do jornalista que fez a crítica. E dessa forma a imprensa será mantida bem à distância, sendo informada apenas por um assessor. O secretário inclusive sugere que se ligue para esse assessor, informando que os ratos já estão sob controle. Apenas isso, sem detalhes. Seria já uma fake news dos anos 70? Em determinado momento, o secretário começa a ouvir um barulho. Mas o senhor não ouviu? Um barulho tão esquisito como se viesse do fundo da terra, subiu depois para o teto. Não ouviu mesmo? O outro não ouviu nada, e o secretário, todo desconfiado, cisma que estão colocando ali um microfone. Mais tarde ele volta a ouvir o barulho. Ficou mais forte agora, aumenta e diminui como em ondas, como se fosse um vulcão respirando aqui perto e ao mesmo tempo tão longe. Aí ele explica para o chefe das relações públicas que ele sempre ouviu muito bem, que quando ele fez a Revolução de 32 e o golpe de 64, ele era dos primeiros a ouvir qualquer movimentação diferente. E aí nós notamos que além do cargo burocrático, esse senhor é um militar ocupando um cargo público. Nesse momento, o chefe passa os dedos por uma estatueta, uma mulher de olhos vendados, empunhando uma espada e a balança. Imagem da justiça, a qual ele percebe que está empoeirada. Olha a crítica. E esse conto tem ainda outras intertextualidades. Além da epígrafe, o chefe menciona que nos morros as ratazanas andam com as latas d'água na cabeça, fazendo uma clara referência a uma marchinha de carnaval de uns 60 anos atrás que mostrava a dureza da vida do povo na favela. Depois, o secretário menciona que sente dores causadas pela gota, que é a doença que ele tem ali nos pés. Ao que o chefe começa a cantarolar uma música do Chico Buarque, que diz, pode ser a gota d'água. E ele fala, é uma canção que o povo canta por aí.
O secretário responde que o povo é só uma abstração, que o povo só se torna realidade quando os ratos começam a expulsá-los de suas casas ou a roer os pés das crianças na periferia. Então, sim, o povo passa a existir nas manchetes da imprensa marrom, da imprensa de esquerda. Ocorre então uma comparação com o Egito antigo, quando se usaram gatos para conter uma infestação de ratos. E o chefe diz: mas não tem mais gatos, as pessoas comeram todos. E isso indica que ali as pessoas estavam passando fome. E logo após, o chefe começa a descrever as comidas que seriam servidas no jantar. Abacaxis belíssimos, lagostas. E o vinho seria chileno, da safra Pinochet, fazendo uma clara referência à ditadura chilena. E pela terceira vez o secretário ouve um barulho, fortíssimo, ele diz, como se um vulcão fosse irromper aqui embaixo. Mas desta vez outras pessoas também ouvem. E o diretor das classes conservadoras armadas e desarmadas reclama que o telefone não está funcionando. E de repente surge o cozinheiro, apavorado, dizendo que comeram tudo. Mas quem comeu tudo? Os ratos, doutor. Os ratos. Vou-me embora. Acho que estamos no mundo deles. Mais uma vez aí a confusão entre homens e ratos. Até porque, enquanto o cozinheiro faz seu relato, ele diz que um rato o enfrentou de pé, como se fosse um homem vestido de rato. E mais, nem os carros estão funcionando, pois os ratos comeram os fios dos carros, assim como dos telefones. Nesse ponto, o conto começa a parecer aqueles filmes de terror antigos, do tipo Piranhas Assassinas. A luz se apaga de repente, toda a casa começa a estremecer. E o chefe, aparentemente, é o único que sobrevive, porque ele se esconde dentro da geladeira, se esconde como se fosse um rato. E ele fica ali, não sabe nem por quanto tempo, até que ele então ouve o silêncio. E antes de sair correndo pelo campo, fugindo, ele ouve um murmurejar rascante na sala de reuniões. E tem a intuição de que todos estão reunidos ali. Todos quem? Quando ele olha para trás, depois de quilômetros, ele vê que as luzes estão todas acesas. É um final inacabado, como é o estilo da autora e em vários outros contos, mas que fica a sensação de que os ratos é que tomaram conta de tudo. São eles é que vão fazer agora o seminário. E quem são os ratos? Somos nós, o povo, que só aparecemos quando um de nós começa a roer os pés das nossas mesmas crianças? São os políticos, as autoridades roendo os pés uns dos outros ou se devorando? São os da esquerda querendo devorar a direita ou vice-versa? São os famosos outsiders dizendo que são diferentes e que vão mudar isso daí? E o título então revela sua ambiguidade. E o seminário dos roedores se transforma no seminário dos ratos. Até a próxima!